Todo mundo conhece Cyberpunk. Tecnologia, qualidade de vida baixa, superfuturismo, robôs, inteligências artificiais e toda essa estética mais ficção científica. Principalmente depois do lançamento de Cyberpunk 2077, entre outras obras relacionadas, até mesmo a popularidade do anime recente dele de 2022, é praticamente impossível para todo mundo não conhecer o Cyberpunk. Mas um estilo que eu vejo que as pessoas meio que não necessariamente esquecem, mas acabam não abordando, não chega nem a ter vídeo direito sobre isso no YouTube, é o Shibuya Punk. E hoje a gente vai abordar melhor o assunto. Oi, o meu nome é Lu, bem-vindo ao Manhanaca TV, o canal da meia-noite. Eu peço sinceramente para você se inscrever e aí a gente... No final da década de 90 e no comecinho dos anos 2000 foi ganhando uma popularidade considerável o Shibuya Punk, que é uma estética baseada em vários meios de comunicação que envolve patinação em linha, grafite, gangues de rua ou todos os seguintes em um ambiente urbano contemporâneo ou de futuro próximo. O Cyberpunk, principalmente em relação aos mais retrôs, até mesmo o RPG do Cyberpunk, que foi o que inspirou o jogo popular mais recente, por muito tempo teve uma cara muito anos 80, meio anos 90, e também muito por conta dos filmes e relacionados a ele, como Blade Runner, qual mais? No geral, ele sempre teve essa vibe meio retrô, vamos dizer assim. Já o Shibuya Punk, no comecinho dos anos 2000, ele foi ganhando popularidade por causa de jogos do Dreamcast, da Sega, como por exemplo o Jet Set Radio, ou Jet Grind Radio, dependendo de onde ele foi publicado. Eventualmente também o Space Channel 5 e o Crazy Taxi, que é simplesmente um clássico absurdo, e até mesmo na trilha sonora você já percebe que ele é bem punk. Eu, por exemplo, conheci a banda The Offspring por conta do Crazy Taxi. Set Radio acabou ganhando um status mais cult, porque ele foi deixado de lado em relação a muitos jogos, ele tem toda uma estética visual muito própria e chamativa, mas que inspirou outros jogos como Lethal League Blaze, o Hover, o No Strafe Roads, o Butterflies e outros jogos também nessa linha mais hip hop misturado com arte de rua. Não necessariamente assim, você entendeu. Ainda no começo dos anos 2000, ali por volta de 2007, também teve o jogo The World Ends With You. E o ponto onde eu quero chegar comentando essas obras, jogos e que inspiraram bastante Shibuya Punk é o que molda, o que funda a estética do Shibuya Punk. Então vamos lá, vamos começar pela música. Relativamente popular entre quem escuta o hip hop, o indie, o lounge, o psicodélico, um pouco do punk também, new metal e city pop, por incrível que pareça. Também tem alguns outros, tipo o breakcore ou bubblegum dance. Mas no geral, o que mais tem destaque na cena, principalmente por conta desses jogos que eu mencionei no começo, são as músicas do Naganuma. Que se tudo der certo, não vai dar problema com copyright, a gente vai estar podendo passar aí. Outros gêneros não tão associados assim, ou não tão comentados entre outras pessoas, mas que estão ali incluídos, por exemplo, é o J-pop também, apesar de já conectar no city pop, mas no geral. E o S-Jazz, que é muito bom também, eu recomendo, eu escuto bastante S-Jazz. Voltando um pouco para os aspectos visuais, os que mais são associados ao estilo são o Cybercore, o Cyberpop, o Cyberpunk mesmo, Fruit Gear Aero, que é aquela estética mais começo dos anos 2000, ela tem ficado mais popular ultimamente, mas são aquelas estéticas bem caixa de celular dos anos 2000 que tem bolhas e coisas desse tipo pulando pra fora da tela e etc. Notório também como o grafite tem uma certa relevância no estilo. Você vê bastante, não vou saber falar o nome corretamente, mas você vê bastante como posso dizer, bomber que fala? Eu não lembro se é tag ou se tem outro nome pro assunto.
O Y2K também é muito relacionado ao Shibuya Punk, principalmente por causa de ser uma estética que ganhou força no começo dos anos 2000. O Y2K lembra bastante o webcore, e ele meio que tipo pega traços da internet do começo dos anos 2000 e acaba mesclando com os visuais e outras coisas, como música. Mas o problema que eu vejo assim é que normalmente o máximo de influência que tem são na sonoridade de algumas coisas. Eles adicionam uns sons à música, não acaba mudando muito o ritmo em si. Não é nada que tipo, nossa, isso aqui é exatamente Aityoki, por exemplo. Normalmente são mais efeitos sonoros que acabam acrescentando na música, diferente do caso do Naganuma que eu citei anteriormente, que tem toda uma estética muito própria, é completamente diferente. Que eu quero dizer, por exemplo, o webcore você vê que tipo é uma música normal, só que com alguns elementos da internet, enquanto o Naganuma mesmo tem uma mistura de gêneros musicais que deixam algo único, sabe? Mas isso é só bobeira minha, é só, sabe, não influencia no assunto. Como o Shibuya Punk ele é bem aberto, você consegue incluir uma gama absurda de artistas, principalmente musicalmente falando, dentro do seu estilo e do repertório. O Gorillaz mesmo, que é uma banda que eu gosto bastante, por ter esse som meio rock alternativo do começo dos anos 2000, ele mescla perfeitamente com Nas com o recomendações Shibuya musicais que tem relação com o Shibuya Punk, eu gostaria de recomendar, da parte do City Pop, por exemplo, o Ginger Root, que tem vídeo dele no canal do Ri, que também está ajudando a gente aqui na edição. A Maraya Takeuchi. E eu também vou recomendar o Young Lixo, porque primeiro porque tem vídeo no canal do Ri. E segundo porque o trap eu acho que passa bem esse clima do Shibuya Punk. Uma coisa que eles não comentam na wiki das estéticas e etc, que eu estou usando de base para fazer esse vídeo, por exemplo, é a presença de cores mais vibrantes, só que sempre com um contraste muito bom. Por exemplo, a thumb do vídeo mesmo que eu editei... Nossa, eu tinha essa imagem salva tinha muito tempo, e só agora eu peguei ela para usar na thumb do vídeo. Que é um azul menta com um branco, um rosa não necessariamente choque, às vezes com uns tons mais escuros também fica muito bom. Verde, aquele verde mais lima, ou às vezes com um tom mais escurinho também, só que mais puxado pro verde água. Acredito que reviver a estética do Shibuya Punk nos dias de hoje é uma ótima pedida, porque já tem bastante destaque o cyberpunk. E por mesclar vários grupos e gostos de jovens e até às vezes gente mais velha, o Shibuya Punk não fica tão nichado. Até mesmo nos jogos, quando você vai analisar os personagens, você percebe uma certa mescla nos estilos ou até a junção de vários desses grupos na mesma história. O mais valorizo no estilo e na estética do Shibuya Punk é justamente como ele consegue juntar um monte de gente de gostos completamente diferentes e até mesmo fazer essas pessoas darem uma chance para esses gostos. Por exemplo, eu sou a pessoa mais sedentária do mundo, mas eu não vou negar que eu tenho a leve vontade de conhecer melhor a área do skate ou até um pouquinho da patinação justamente por causa do Jet Set Radio ou agora mais recentemente o Shibuya Punk. Também sempre gostei um pouquinho do Tony Hawk desde o PlayStation 1, então são coisas que influenciam bastante. Uma coisa que eu acho que acaba fazendo falta nos dias de hoje, você vê muitas pessoas em grupos nichados e separados, e aqui você consegue mesclar o pessoal do New Metal com o pessoal, por exemplo, do City Pop ou até do Future Funk, que é um estilo bem interessante também. Eu acho que com uma brasileirada fica ainda melhor, porque existe o City Pop brasileiro. E ele pega bastante um pouquinho do MPB e ele adiciona uns elementos bem anos 80 e é muito bacana. Tem playlist no Spotify, eu recomendo dar uma ouvida, escutada, dar uma olhada.
E é uma coisa que, querendo ou não, eu reparo bastante no tempo que eu passei na cidade, nas vezes onde eu saí de casa, o pessoal é muito separado. No começo, lá em 2021, os jovens aqui da cidade eles eram mais próximos, mas mesmo com os gostos nem sempre exatamente parecidos, mas eles estavam sempre nos mesmos lugares. E hoje parece que cada vez mais o pessoal se fecha em mais de uma panelinha diferente. E outras pessoas até julgam os gostos das pessoas umas das outras, e isso acaba dificultando bastante essa mescla de histórias, gostos e até amizades que podem ir para a vida toda aí. Esse vídeo foi completamente... Não completamente, mas ele foi bem mais rushado do que eu queria. E parte do motivo disso acontecer é porque a gente não tem muito do Shibuya Punk pra apresentar, a gente não tem tanto... A gente tem bastante jogo até, só que é um gênero muito diverso. Então você não conhece tantas histórias assim, elaboradas dentro desse cenário, da mesma forma que você não conhece tantos artistas focados nesse estilo também. Então é bem difícil de eu abordar isso aqui. A intenção desse vídeo é principalmente difundir um pouco do assunto, de forma que fique minimamente interessante para as pessoas olharem e pensarem: nossa, e se a gente tentar isso daqui? E a ideia principal desse canal também é isso, a gente juntar o máximo de pessoa diferente no mesmo lugar e divulgar o trabalho desses artistas também. Você pode dar uma olhada aí nos comentários, eu espero que a gente consiga fixar uma lista de músicas e gostos que o pessoal curte, que acho que encaixaria bem dentro do Shibuya Punk. Isso dá força para o movimento, né, fluir. E também dá uma engajada aqui no canal, pra gente conseguir trazer mais desse estilo pros vídeos e também dar uma melhorada na qualidade, pra não fazer esses vídeos meio vazios. Se inscreve no canal do Kojin e do Rick, que estão sempre ajudando tanto na revisão quanto na edição principal dos vídeos. E é basicamente isso, eu agradeço por ter escutado até aqui. Agora a gente vai correr para editar isso aqui até quinta-feira. E obrigado por